Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que, aqui ó, pá! Os homens deram para ele um cartão vermelho e expulsaram ele de dentro do templo. Meu amigo, está pensando o quê, né? Então tá bom. Então vamos continuar fazendo aquela série de vídeos, né? O ministério está rangendo os dentes. Esse vai ser o vídeo número 4. Circular, né? Do dia 3 de dezembro do ano passado, onde eles dizem, né? Bom, eu não vou ler a circular toda, porque ela vai estar na descrição deste vídeo, tá certo? Só vou ler essa partezinha aqui que diz assim: o ministério continua na firme defesa da sã doutrina. Novamente, né? É um caso sério. Os homens apostataram das nossas doutrinas originais e vêm com essa conversa fiada de sã doutrina, né? Hein? Você já pensou? Apóstatas das doutrinas originais da própria igreja. Porque tem igreja que já nasceu errada, né? A doutrina da congregação não. A doutrina da congregação, se você não sabe, né? Essa daqui, né? Vou pegar aqui o nosso inário, né? Dá uma olhadinha, você que nunca viu, é crente novo da congregação, dá uma olhadinha lá no final do nosso inário, está aqui, ó. Está vendo? Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Tá? Então, isso aqui são os pontos de doutrina. São doutrinas acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Entende? São doutrinas verdadeiras. Muito bem fundamentadas nas escrituras sagradas. O que eu quero dizer muito bem fundamentada nas escrituras sagradas? Alguns que são muito simples, né? Eu vou explicar. É que elas aparecem em várias partes e porções da Bíblia, entendeu? Por exemplo, o nosso segundo ponto de doutrina é falar sobre a Trindade, tá vendo? Ok? Muitos pensam que a doutrina da Trindade está fundamentada em Mateus 28:19, que diz a fórmula batismal, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pensa que vem daí? Não. A doutrina da Trindade não existiria se este fosse o único versículo falando sobre isso. Não. A doutrina da Trindade, ela aparece em centenas de versos da Bíblia. Do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Fora as palavras, né, no original, no hebraico, no grego, né, que mostram isso, entendeu? Então, o que você lê em Mateus 28:19 é uma condensação, é um resumo magistral que o Senhor Jesus fez do que a Bíblia mostra, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, né? E essas doutrinas fundamentais eles abandonaram. Eles não creem, por exemplo, né, na divindade do Senhor Jesus, né? Eu não sei, que eles não explicam nada, né? O que vai na cabeça deles, que são meio doidões, esses caras são meio malucos, eles não sabem, né? Então fica inventando. É a loucura da revelação. O cara tem a obrigação de, todo culto, na pregação, trazer uma revelação. E o que ele faz? Ele abre a Bíblia em qualquer lugar, pega um versículo qualquer, aí desse versículo ele extrai uma frase, né? E daí ele faz a sua pregação. Aí vai falar besteira, né? Porque para você entender o que o Espírito Santo inspirou o autor do livro, do Velho Testamento, do Novo Testamento, o que o Espírito Santo, né, inspirou, quer dizer, colocou na mente do autor do livro, escrever aquilo que ele escreveu, para você entender isso, você precisa examinar o contexto. Ler os versos que vieram antes e ler os versos que se seguem depois. Aí você vai entender. Porque na dependência do contexto, o significado muda completamente.
É o caso lá, a criação do pecado de morte, né? Que alguém em algum lugar, né, sacou lá de 1 João 5,16 a frase, né? Há pecado para a morte, e por estes eu digo que não ore. O sujeito sacou a preposição para, colocou a preposição de e criou, né? Criou o pecado de morte. A princípio eram apenas os adúlteros, né? E os fornicários. Depois a lista cresceu, né? Porque quando você põe um pé na estrada da perdição eterna, não para mais, entende? E o grande mal é que esses homens são ocultistas. Tudo escondido, né? Tudo escondido. Para mim, é a maçonaria. Não é bem a maçonaria, tá? Porque a maçonaria condena 99,9% dos maçons. Eles abominam o que esse ministério está praticando. Matar pessoas e destruir famílias. Eles abominam. São satanistas. Satanistas que se valem da maçonaria, porque a maçonaria tem os sinaizinhos de identificação, tem frases de identificação que permitiram a eles decidirem em grupo, entende? E assim os satanistas tomaram o controle da igreja. Entendeu? E são mentirosos, né? São mentirosos, né? Se você acha que satanista não confessa o nome de Jesus, confessa sim. Eles entram nas igrejas, se você perguntar para um satanista se ele acredita em Jesus Cristo, ele vai dizer, acredito sim, lógico, que é isso. Mas é porque o diabo é mentiroso, né? Você sabe disso, o diabo é mentiroso. E nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é pai na mentira. O Senhor Jesus ensinou isso. Então, se não fossem ocultistas, tudo escondido, né? Se fosse tudo aberto, né? Conhecimento público, porque isso é da vontade de Deus, tudo do conhecimento público. Você aprende isso é desde o lado do Velho Testamento, né? Que está escrito lá que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, né? Para sempre. As coisas ocultas pertencem a Deus. Há muitas coisas que eu creio, quando entrarmos na glória de Deus, na presença de Deus, né? Vivendo com Ele por toda a eternidade, não vamos saber. Em absoluto vamos saber. São coisas que pertencem a Deus mesmo, que não cabe na cabeça de nós, miseráveis criaturas, né? Agora, lá diz, né? As reveladas são para nós os nossos filhos. Se quando esse falso profeta, filho do demônio, né? A serviço do inferno, assumiu a tribuna e criou o pecado de morte, antes lá de 1940, lá por volta, parece que tem, de 1930, em 1936 já havia indícios de crime que estavam pregando o pecado de morte. Se isso fosse público, seria repudiado violentamente, tá? E não teriam, milhares de almas teriam sido salvas. Não só as vítimas, aí, irmãos e irmãs que foram expulsos do templo por coisas, com a acusação condenados com o pecado de morte, como também os cooperadores e anciães, que, seguindo aí o falso ensinamento, entraram numa situação de terrível contradição com um Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar as almas perdidas. Imagina, o cara assumia a tribuna, dizendo-se a porta-voz, a boca, desse Deus que veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, para a salvação das almas perdidas. O cara diz, né, que fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você é um cadáver, uma porca lavada, um cão que voltou ao seu próprio vômito. Qual o futuro destes homens? Não há futuro algum. Recomendo, se arrependam, tá? Se convertam, comece a examinar essas crenças malucas que você tem, corrigir isso, peça perdão para a Irmandade publicamente, peça perdão, se arrependa, se humilhe, peça um perdão. Pare de fazer que nem o catolicismo romano fez ao longo de centenas de anos, escondendo os pecados, bispo
padre que violentou crianças, né? Estupradores, né? Abusaram de menores e que estavam sendo entrando em juízo lá nos países da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Eles recolhiam lá para o Vaticano, porque o Vaticano é uma cidade-estado, então eles não têm esse pacto de extradição, né? Então, para proteger os criminosos, não façam isso não, confessa, tá? O vosso pecado, que Deus vai voltar a operar em vossas vidas. Mas do jeito que está, esteja seguro que não. Saiu o ensinamento de 2016 dizendo que não há o pecado de morte, né? Eu li aí em algum lugar que isso aí, vocês fizeram esse ensinamento, porque há 2 ações na justiça por causa que vocês mataram gente. Eu não sei se isso é verdade ou não. Eu gostaria até de quem soubesse dessas ações judiciais me informasse o número. Quero saber. Tá? Quero saber. Bom, mas esse vídeo aqui, tá? Eu vou tratar do natimorto, né? Sabe o que é o natimorto? É a criança que já nasce morta, né? Por erro do operador do parto, né? Os médicos, os cirurgiões, na hora do parto, eles cometem erros. E a criança, muitas vezes, nasce morta por erro médico. Tá? E esses médicos respondem na justiça, tá? Respondem na justiça por causa desses crimes. Do erro numa operação de parto. Não são os natimortos. Acaso até andei lendo aí que o médico arrancou a cabeça da criança. Está entendendo? Arrancou a cabeça da criança. Então, na congregação, né? Como é que é a obra de Deus? Que Deus é, né? Vocês dizem que é o Senhor Jesus. Não, não é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Esse aí, tá? Para expulsar pessoas do templo, aos gritos fora daqui, você é um cão, um cadáver, uma cadela, é o Senhor Jesus, tá? Que tem lá também o natimorto. Quem é o natimorto dentro da congregação? É aquele crente, né, que batiza. E aparece a contradição, porque vocês batizam de qualquer jeito, vocês batizam drogado, viciado, endemoniado, até amaziado vocês batizam. E lá na frente, né, mais tarde, quando a contradição aparece, agora, muitas vezes não é mais tarde, é imediato. Aí vocês fazem o quê? Tira a liberdade, né? Está sem liberdade. Tá? Não teve respeito com a obra de Deus, está sem liberdade, sentar no último banco, o banco dos pecadores, para esperar o juízo de Deus no último dia. Tem os que humildemente aceitaram, né? Essa discriminação, essa violência contra a pessoa humana. Tá? Muito bem, muito embora tristes, né? Derrotados, humilhados, né? Porque ninguém ensinou nada para o cara, tá? Ninguém disse nada. Vocês batizam de qualquer jeito, não ensina nada a ninguém. E muitos se sentiram indignados, foram embora, saíram. E com uma visão errônea do que é o Evangelho, como deve agir uma igreja cristã, entende? Então são os natimortos da congregação. Eu vou passar a parte de um vídeo que eu fiz, acho que em 2014, lá para trás, né? Que é a carta que eu recebi de um irmão. O nome dele é Ricardo Fernandes, tá? Ele mora aqui perto da minha casa, aqui na Ponte Rasa, congrega por aí, tá? Eu vou reproduzir, para não estar falando muito, já está feito, né? Vocês vão dar uma olhada, tá? Veja aí esse pedacinho de vídeo. Quero saber a opinião das pessoas a respeito da mensagem que me enviou o irmão Ricardo Fernandes. Ele diz assim na sua mensagem: fui abandonado pela Irmandade e pelo ministério da minha comum.
conheci na própria carne, com dias de batismo, neófito quer dizer novo na fé. Fui parar no quartinho. Faltou entendimento. Tiraram a minha liberdade. E eles diziam: batizou e pecou. Batizou e pecou, diziam os irmãos. Pequei? Pequei porque era viúvo com 35 anos e havia conhecido uma irmã, entre parênteses, parada e pecadora, segundo o ministério, que havia me apresentado a graça. Isto mesmo. Minha esposa parou por muitos anos, foi para o mundo e retornou. Eu a conheci numa festa e ela estava congregando firme. Convidou-me a congregar com ela e assim foi feito. Numa visita ao Brás, fui batizado. Que ironia! Fui batizado e levado para o quartinho. Não sabia o que aquilo representava. A minha liberdade foi cortada. Os irmãos diziam que havia sido incauto. Deveria ter batizado após o casamento, pois assim não perderia a liberdade. Num primeiro momento, aceitei, como ato de humilhação. Congregava todos os dias. Hoje, passados 8 anos, sou o único na minha casa que frequenta a igreja. Minha esposa ficou revoltada com tanta injustiça. O homem é assim mesmo. Toma dores de Deus. Fala como Deus. Mas sempre será homem. Façam uma reflexão. Se algum irmão dizer que alguém pecou, a primeira atitude é perguntar com quem. O sexo não é o único dos pecados. Não tenho liberdade, não chamo hinos, não posso orar, não posso testemunhar, enfim. Como não fui malicioso, batizar só após o casamento, fui penalizado. Porém, orando para o Senhor, vejo a sua misericórdia. Tenho 6 filhos, 2 do primeiro e 4 do segundo casamento. Sou muito feliz com minha esposa. Respeito e sou respeitado. Sou cristão. Não preciso observar as mazelas do ministério para racionalizar a culpa. Eles responderão, não por vingança, mas por correção. E o Senhor me diz: conserva a paz, irmão Ricardo. Nada fica impune. Nada. Não tenho comum. Não tenho liberdade dentro da igreja. Mas Cristo me ama. Disso eu tenho certeza. Que Deus esteja com todos. Assinado Ricardo Fernandes. É verdade mesmo, né? Batizam viciados, drogados, endemoniados. A única recomendação é a respeito dos amaziados, né? Que eles dizem para falar com o ancião lá na frente, né? Isso toma 5, 10 segundos no meio de uma multidão. Às vezes a pessoa não está prestando atenção, sabe? Se distraiu com alguma coisa, com o filho, com uma criança, né?
não presta atenção, vai e batiza. E no dia seguinte está sem liberdade. Que nem esse caso do irmão Ricardo Fernandes. Se tivessem visitado a casa desse irmão, né, conversado com ele, ver a situação, orientar, ensinar alguma coisa, passar alguma informação, depois sim batizar. Não, mas não é assim não. É na louca. Batiza na loucura. Tá? Então, esses homens o tempo todo cometendo esses absurdos. Isso é o tempo todo, vocês vão ver aí, a gente começa a mexer nisso, vai aparecendo as reclamações. Não tem como defender isso. A palavra de Deus diz, né? Quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Tá? Tem que se dedicar à irmandade, tem que visitar, conhecer as famílias, aconselhar, orientar, orar com elas. Não é essa conversa mole que deixa que o Senhor cuida. Por isso a palavra de Deus diz que se não militar legitimamente, tá, vai pagar o preço, hein? Vai pagar o preço desse falso exercício de ministério. E agora veja a situação da minha tia, né? Aliás, minha tia não, é tia da minha esposa, né? Ela morava aí, lá pela região de Ribeirão Pires, Mauá, por aí, não me lembro mais, né? Então, ela era amaziada, né? Meu sogro foi lá, falou da congregação para ela, ela foi a um culto, gostou, né? E batizou. Só que ela era amaziada, né? Ninguém falou nada para ela, ela batizou. Depois de 9 anos, alguém descobriu, não sei se foi um irmão, uma irmã descobriu que ele era amaziado, e falou, não pode, irmã, não pode. Entendeu? Aí, o que ela fez, né? Ela procurou se colocar de acordo com a doutrina, no casamento, né? Falou com o amázio dela, foram ao registro civil, fizeram o casamento no registro civil, e foi na igreja católica, porque a vida toda, né, ela viu o pessoal casando no civil e na igreja católica. Então ela foi lá, falou com o padre e casou, né, lá no padre, na igreja católica. E no primeiro culto, no domingo, no primeiro culto, já levantou para testemunhar a grande obra de Deus que o Senhor havia feito na vida dela. E que ela registrou no cartório o casamento dela, e aí foi lá no padre e fez o casamento também do padre. Aconteceu? Pecadora, desobedeceu, tal. Vai para o último banco, ficou sem liberdade, né? Teve sorte, os dois, né? O Ricardo Fernandes e essa tia da minha esposa tiveram sorte. Que isso aqui foi aqui, né? Tem alguns lugares no Brasil onde não teve respeito com a obra de Deus, é um cadáver, uma cadela, fora daqui, tá morto. Entendeu? Teve sorte. Teve sorte, que é São Paulo. O pessoalzinho tem um pouquinho de instrução e tal. Entendeu? Porque certos lugares do Brasil... Bom, também eu estou falando sem prova essa parte aí, né? Eu estou imaginando, porque a boçalidade campeia o Ministério da Congregação. Esse Brasil afora acontece coisas terríveis que a gente não sabe, né? Mas deve ter acontecido, né? O cara batizou amaziado e não teve banco dos pecadores lá no fundo da congregação, não, né? Foi mandado para o inferno no ato. Então é isso, tem cabimento isso daí. Fala sério, né? Vamos ver, pensa bem, pô. Vem cá, me diz uma coisa, é difícil vocês falarem aí, pelo menos umas 2 vezes por mês, ó, se você gosta da congregação, está pensando em batizar, fala com o ancião, fala com o cooperador, vamos conversar, né? Aí reúne esse pessoal e pergunta, por que você quer batizar, hein? Por quê? Por que você quer batizar? Entende? Conforme a resposta, você vai saber se realmente ele crê no Senhor Jesus ou não. Né? E acabaria com isso. Não, mas vocês, nas pregações vossas, ainda inclusive faz ameaça, né? Assim pode ser o último dia.
a sua única chance. Aí o cara vai e batiza, né? E depois vocês vão matar. É bonito isso? O diabo fica batendo palmas por isso, esse vosso comportamento, tá? Fica batendo palmas. Então veja, teve um vídeo aí que eu apresentei até um número, né? 75 mil vítimas, 75 mil famílias destruídas. É um número. Tem gente que acha maluco, tem gente que acha absurdo, acha que eu estou viajando na maionese. O próximo vídeo eu vou mostrar números para vocês, tá? Vocês vão ver que eu sou meio maluco, mas não muito maluco assim, do jeito que vocês estão pensando. Aliás, para confirmar mesmo que eu sou meio doidão, o Senhor, a palavra de Deus fala que Ele escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas loucas deste mundo, para envergonhar as sábias. Então, se é o próprio Deus que está dizendo que Ele escolhe as coisas loucas, quem sou eu para dizer que eu não sou meio maluco? Eu devo ter mesmo algum problema lá no meu telhado. Deve ter alguma telha mal ajustada lá. Filho, mas o que? Tá bom? Bom, eu paro por aqui o meu vídeo, tá? Deus abençoe a todos. Fica o meu recado, né? Se arrependam, tá? Se convertam, tá? Põe tudo na luz. Tá? O Senhor gosta de tudo na luz. Tudo, nada escondido. Quem gosta de coisa escondida é o capeta. Tá? É o capeta. Tudo na luz. Tá? Tudo na luz. Peçam perdão para a Irmandade, os crimes que vocês cometeram, que a igreja cometeu. Não, vocês aí, né? Mas vocês estão pactuando com isso. Enquanto mantém isso escondido, vocês estão pactuando com os crimes. Vão responder da mesma maneira, tá? Porque é um absurdo isso aí, né? O cara se coloca no lugar de Deus, como se for a Deus, né? Para condenar pessoas, às quais o Deus maravilhoso deu a sua vida na cruz do Calvário para salvá-las. Meu amigo. Bom, paro o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E olha, não se esqueçam, lembra de mim, de me chamar na justiça. Ó. Me chama lá, que vocês vão realizar o sonho da minha vida, tá? Que é acabar com essa matança de almas, tá? Deus abençoe. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.